Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para fazer o wrap-up das minhas leituras para a Maratona Estações Literárias, a edição de verão. Portanto, a edição de verão terminou no dia 20 de setembro e já estamos neste momento na edição de outono. Para quem não sabe do que eu estou a falar, eu vou deixar os links aqui em baixo para vocês verem o grupo de Facebook que há da Maratona Estações Literárias. E portanto o que eu vou mostrar é mesmo um apanhado das leituras que eu fiz para a edição de verão. Foram leituras muito boas, estou deserta para vos fazer aqui um apanhado. Como vocês já sabem, os livros que eu tinha na pilha de livros para ler para cada uma das categorias, obviamente foram praticamente todos mudados, porque uma pessoa faz uma TBR porque é muito gira, mas depois cumpri-la é mentira, né? Portanto, eu quase que faço assim um altar a quem consegue fazer uma TBR e mantê-la e efetivamente ler aquilo que escolhe ler para aquelas categorias. No entanto, eu tenho um prazer enorme em escolher os livros para cada uma das categorias, eu divirto-me imenso e portanto eu vou continuar a fazer TBRs mesmo que depois não as consiga cumprir à risca, porque é divertido e uma pessoa quer divertir-se, portanto é isso que uma pessoa faz. Portanto, vou passar a mostrar-vos os livros que li para cada uma das categorias. Para a categoria do livro que tenha sido recomendado por booktubers, bookstagrammers, bloggers, qualquer pessoa que tenha redes sociais e que as use para falar sobre livros, eu tenho aqui Noivos à Força, de Christina Lauren. Foi um livro que eu ouvi falar muito bem, tanto pela Mariana do Efeito M, como pela Maria João Covas, portanto é um livro que eu já vinha com expectativas assim de eu vou-me divertir. Eu não estava à espera é que este livro, além de divertido, tivesse aqui mais uma camada de profundidade que eu não estava à espera mesmo de encontrar, porque quando eu vou para este tipo de romances eu estou à espera só de ser assim um momento bem passado em que eu não tenha de pensar em nada e que seja só levezinho, e foi mais do que isso, portanto uma excelente escolha para esta categoria. Para a categoria de ler um livro cujo título começasse pela letra V, eu acabei por escolher aqui Verity, da Colleen Hoover. Foi a primeira vez que eu li um livro desta autora, portanto foi a minha estreia. Foi um excelente livro para me estrear, porque este livro é daqueles em que nós ficamos na pontinha da cadeira a pensar: oh meu Deus, o que é que vai acontecer a seguir, eu não acredito. Eu li este livro em 5 horas e meia, portanto grande sucesso para esta categoria. E é daqueles livros que efetivamente nos revolvem as entranhas, mas nós não conseguimos parar de ler e só conseguimos pensar como é que existe alguém assim, e o pior, existem mesmo pessoas assim, portanto vale a pena, muito a pena ler este livro. Para a categoria de um livro que tivesse elementos de verão na capa, eu acabei por escolher aqui Siddhartha, de Herman Hesse, e eu escolhi esta capa porque tem para aqui imensa areia, que é uma coisa que eu não gosto, e este é um dos poucos livros que está aqui que já fazia parte da TBR original e portanto foi daquelas categorias que eu acho que não tinha mais nada com elementos de verão na capa. Se eu procurasse, se calhar até tinha, mas este aqui já estava aqui há um ano e estava mesmo na altura de ler, porque eu li-o para uma coisa específica, deixei passar essa fase e agora consigo perceber que eu devia ter lido exatamente quando estava no meio da minha crise existencial, porque este livro é perfeito para ler no meio de uma crise existencial. Portanto, eu vou falar mais sobre ele depois no wrap-up das leituras do mês de setembro, uma vez que este livro foi lido este mês. Portanto, é uma questão de verem depois esse vídeo para saberem mais sobre o Siddhartha. Para a categoria de ler uma graphic novel, eu acabei por ler aqui As Serpentes de Água, de Tony Sandoval. O livro que eu tinha posto na minha TBR tinha sido Mil Tormentas, também do Tony Sandoval. No entanto, eu achei que esta era a altura perfeita para eu ler o primeiro livro que tinha comprado do autor e que eu já tinha começado a ler 2 vezes e que por algum motivo nunca tinha continuado. Eu parava sempre na mesma altura do livro e não é por nada, absolutamente nada. O livro é muito bom, muito dramático, muito sombrio, muito dark. Portanto, a história é muito gira, as ilustrações são fantásticas, eu adoro as ilustrações do Tony Sandoval e portanto estava mais que na hora de ler este livro e ainda bem que o fiz e agora já posso ler então As Mil Tormentas sabendo que já li o primeiro que comprei dele. Para a categoria de um livro passado no verão, eu acabei por ler aqui o Verões Felizes. E este volume tem o Rumo ao Sul e a Calheta, que são os primeiros 2 volumes dos Verões Felizes de Zitru, e portanto foi um livro que eu gostei imenso de ler. Acho que é daqueles livros que mesmo que vocês não tenham passado férias no Sul, vão sempre identificar-se com algumas partes desta história, seja na parte das crianças, seja na parte dos adultos. De certeza que vocês vão rever uma parte das vossas férias de verão
neste livro, de certeza absoluta. E se não se identificam, lá está, com as crianças, de certeza que se vão identificar com os adultos e vai ser muito giro descobrirem ou redescobrirem as vossas férias pelos olhos do autor. A categoria seguinte era ler um livro que tivesse uma adaptação cinematográfica. Para aqui eu escolhi The Labyrinth, que é a adaptação a livro do filme The Labyrinth, com o David Bowie e a Jennifer Connelly, que são então os personagens que eu estou aqui a apontar. E este livro é a adaptação do filme, portanto o filme é um original do Jim Henson, o criador dos Marretas, e depois então aqui o autor A.C.H. Smith, quem quer que seja o senhor ou a senhora A.C.H. Smith, pegaram na história do filme e novelizaram a história do filme. Portanto, o que está aqui é basicamente a história que lá está, com algum aprofundar de duas ou três coisas que no filme não ficam bem explicadas e então o autor aqui acaba por desenvolver um bocadinho mais. É uma história muito engraçada, no entanto é anos 80, o filme é anos 80, é um filme de culto que eu adoro, até porque é do melhor ano todo sempre, porque 86 é um ano fantástico. E portanto então esta é a novelização desse filme, é uma novelização muito interessante, dá então aqui uma perspectiva um bocadinho mais aprofundada, mas eu acho que este livro faz mais sentido para quem já viu o filme e gosta, porque senão vão ficar extremamente irritados com o personagem da Jennifer Connelly, a Sarah, porque a Sarah é uma miúda tão mimada aos 16 anos, ela não parece ter 16 anos. Portanto, vale a pena, mas vejam o filme primeiro. Para a categoria de ler um livro de uma autora portuguesa, uma autora nacional, eu tenho aqui o Zana, da Joana Afonso. É um livro sobre esta personagem aqui, que é então a Zana, que tem uma maldição, tem esta chama em cima da cabeça, e ela passa o livro todo a tentar descobrir uma forma de quebrar essa maldição. É muito interessante ver o crescimento da personagem da Zana, é muito interessante ver como é que ela ficou com esta maldição, todo o percurso dela na tentativa de descobrir uma forma de a quebrar, as pessoas e seres que ela vai encontrando pelo caminho, e é uma história que eu espero mesmo muito que a Joana volte a pegar e que dê continuidade a esta história, porque os personagens merecem uma continuação e este livro é um bom pontapé de partida, mas a história ainda tem muito para dar. Portanto, Joana, se eventualmente vês isto, por favor, continua a história da Zana, porque é fantástico, por favor. Depois, na categoria de um autor nacional também, vou continuar com o BD, porque lá está, as minhas páginas não contam para nada, vocês ganham prémios, eu não, portanto eu posso enfiar para aqui a banda desenhada toda que me apetecer, está bem? Vocês é que não. E para aqui então eu li Living Will, de André Oliveira, também com ilustrações da Joana Afonso, e esta é a história do Will, que perde no fundo a vontade de viver e ele sabe que eventualmente vai acabar por desaparecer deste mundo e começa a tentar resolver todas as coisas que ele foi criando ao longo da vida e que não eram situações muito boas, nem muito agradáveis, houve coisas que ele fez que está arrependido e então vai em busca das pessoas a quem ele fez algum tipo de mal e pede desculpa. O que ele vai perceber é que por vezes as desculpas vêm tarde, ou não são aceites, ou a nossa redenção muitas vezes não está só do lado da pessoa a quem nós estamos a pedir desculpa, muitas vezes a nossa redenção passa por nós perdoarmos a nós próprios por termos feito qualquer coisa que era completamente fora do nosso tipo de caráter naquele momento. E portanto é uma história muito interessante e que nos leva a refletir aqui sobre a forma como nós vivemos a nossa vida e às vezes as quesílias que nós arranjamos com pessoas por tretas sem jeito nenhum e portanto é uma história que mexe muito, eu gostei muito de ler, apesar de ser de autores portugueses, esta banda desenhada está em inglês. Para a categoria de ler um livro que se passa num sítio onde nós gostássemos de passar as férias, eu tenho aqui a Livraria dos Finais Felizes, da Catarina Vivaldi, e este livro eu pensei nisto ao contrário, eu pensava que ela era americana e ia para a Suécia, mas afinal ela é sueca e vai para a América. Mas não interessa porque tecnicamente qualquer livro era um bom livro para esta categoria, porque o Wanderlust é real e uma pessoa quer conhecer tudo, ir a todo lado, só não vai por falta de tempo e dinheiro. Muitas vezes tempo também significa dinheiro. Portanto, aqui temos uma personagem que acaba por ir de férias até ao Iowa, se não me engano. Ela vai para Broken Will e vai estar numa vila que efetivamente é perfeita para passar férias porque não se passa lá nada. Parece que estão a ver aqueles westerns em que se vê aquelas coisas circulares, tipo e elas andam por lá, é isso. Não acontece nada nesta vila.
pelo menos até a Sarah aparecer na vila. É uma história muito engraçada, efetivamente deve ser um sítio muito giro para passar férias, para não se fazer absolutamente nada, não mexer um dedo. No entanto, também ia de volta à Suécia muito facilmente, portanto, qualquer um dos dois estava bem. Para a categoria de ler um livro do meu género preferido, eu acabei por escolher aqui Uma Invocação de Luz, que é o livro que vem fechar a trilogia da V.E. Schwab de Uma Magia Mais Escura, Darker Shade of Magic, e que eu gostei muito de ler, mas que tive aqui alguns problemas com este livro, maioritariamente por causa da tradução, que me deixou aqui a leitura muito quebrada, estava-me a quebrar muito o ritmo. No entanto, foi um excelente fecho desta trilogia e eu estou com imensas saudades destas personagens, e a autora já disse que vai fazer uma trilogia nova onde eles vão aparecer, mas não serão os personagens principais, mas eu só de saber que vou voltar a ver estas personagens e estar com elas e segui-las, acompanhá-las, ver o crescimento delas, eu fico extremamente contente. Portanto, foi uma excelente escolha para o calhamaço de um livro do meu género preferido. Para a categoria de ler um livro cujo título e nome do autor compusesse a palavra mar, desta vez nós facilitámos, ai de vocês que não tenham feito esta categoria, porque esta era dada, hein? Eu escolhi aqui o 10 minutos e 38 segundos Neste Mundo Estranho, da Elif Shafak. É uma autora que eu tinha muita curiosidade e foi a minha estreia, e ainda bem, eu adorei este livro, eu amei este livro. Não há palavras para este livro, é tão bom, é tão bom, é tão bom, a escrita é fantástica, as personagens que nós vamos encontrar aqui são fantásticas, é uma história sobre pessoas misfits, pessoas que não encaixam, pessoas que são marginalizadas pela sociedade, e é tão bom ver que pessoas que tinham tudo para serem muito más e rancorosas e amarguradas com a vida, não são. E eu adoro, 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 adoro. Excelente escolha para esta categoria. Para a categoria de ler um livro LGBT, eu acabei por escolher aqui o Red, White and Royal Blue, e este livro foi muito interessante de ler, porque a história o romance em si é engraçado. Há aqui algumas coisas que são muito americanas que eu não suporto, porque não suporto na vida real. No entanto, este livro só não levou 5 estrelas porque é um livro extremamente político, tem a ver com uma realização nos Estados Unidos, e enquanto isso, a política de certa forma é uma coisa que me interessa, mas não ao ponto de eu estar demasiado focada. A verdade é que nos Estados Unidos as eleições têm uma política à volta, com regras que eu nunca consegui compreender e que eu estava à espera, pelo menos quando chegasse ao fim deste livro, uma vez que é um dos grandes focos dele, que eu conseguisse compreender melhor como é que funcionam as eleições nos Estados Unidos. E a verdade é que eu cheguei ao final tão confusa como estava no início. E isso não sei se foi culpa minha, se foi culpa do livro, mas a verdade é que a parte política acabou por me estragar aqui um bocadinho a coisa. O que é chato, porque isto é o filho da Presidente dos Estados Unidos num romance com um dos príncipes de Inglaterra. Portanto, epá, mas tudo o resto está fantástico. Portanto, é um livro que eu aconselho, efetivamente gostei muito. Gostava só que a parte política fosse mais compreensível, mas eu acho que isso, a culpa não é do livro, é mesmo das regras de política dos Estados Unidos que eu não consigo ver lógica nenhuma naquilo. Portanto, culpa minha. Para a categoria de um livro que tivesse tons de amarelo e ou azul na capa, eu acabei por escolher A Dança da Água, que eu não tenho aqui porque a minha mãe está a ler o livro. Esse livro já tem uma sugestão de leitura, portanto aconselho a irem ver. É uma história sobre escravatura, mas não da perspectiva que é habitual nós encontrarmos. É uma perspectiva muito mais, eu não diria realista, porque todas as histórias que nós conhecemos e temos acesso são realistas, mas é menos violenta do que seria habitual, e além disso o autor tentou ir buscar uma coisa que se anda a perder um pouco na cultura africana, que é aquela questão do misticismo, os feitiços, tudo que é místico e que está muito ligado à cultura africana, especificamente em África, e que o autor quis recuperar isso e que dá um toque diferente àquela história, e que pode ser aquilo que faz com que talvez não gostem tanto da história, mas também é aquilo que faz dela mais original. Portanto, é um livro que eu achei muito interessante. Vejam a sugestão de leitura, vejam se é um livro que vocês poderiam gostar de ler. Para o livro perdido na estante, que já estivesse parado na estante há mais de um ano, eu tenho aqui Wayward Pines, o primeiro volume. No entanto, podia estar aqui a trilogia inteira, porque eu li esta trilogia inteira e ela já estava parada na estante há mais de um ano. E, efetivamente, estes livros foram-me dados pela Sandra do 1000 Estrelas no Colo, e foi uma trilogia que eu gostei imenso de ler. São livros que começam com uma aura muito de thriller, muito mistério, o que é que está a acontecer aqui. Nós acabamos este livro extremamente frustrados, porque nós sabemos tanto como a personagem, que é tipo zero, não sabemos nada. E
toda esta história, todo este livro está feito para nos deixar extremamente frustrados, confusos, porque é assim que a personagem se sente e está perfeito. Portanto, este já estava parado há imenso tempo, já estava na altura de lhe tirar o pó e foi o que eu fiz. Para a categoria de um livro que tivesse mais de 500 páginas, eu acabei por escolher aqui 7 Mortes de Evelyn Hardcastle e provavelmente vocês já viram o vídeo onde eu falo sobre este livro. Se não viram, podem ir ver à vontade. Eu tenho o mínimo de spoilers possível nos meus vídeos de sugestão de leitura e, portanto, podem ir à vontade. Eu tenho lá algumas palavras-chave para vocês perceberem se este livro é um livro que poderá resultar para vocês ou não, porque é um livro que resulta muito bem para muitas pessoas, muito mal para outras pessoas e, portanto, eu dou algumas palavras-chave que podem ajudar a decidir se será um livro para vocês ou não. Foi um livro que eu adorei, para mim isto foi chocolate para o meu cérebro, ele estava a bater palmas e lançar fogo de artifício enquanto eu estava a ler e, portanto, foi uma excelente escolha para esta categoria e não podia ser de outra forma, eu tinha mesmo de ler este livro, A última categoria era um livro que tivesse menos de 200 páginas e para aqui eu escolhi O Ladrão da Eternidade de Clive Barker e é um livro que é muito interessante. Eu, enquanto estava a ler, lembrei-me muito do Lar de Miss Peregrine para Crianças Peculiares, porque nós temos aqui uma casa que está numa espécie de redoma, onde durante 24 horas vão passar todas as estações do ano e, portanto, se alguém não sabe um livro que se passa no outono, este passa-se no outono, no inverno, na primavera e no verão. Portanto, este dá para as categorias todas. Todas as categorias de estações do ano, este livro funciona. Se não souberem muito bem o que escolher para esta categoria, do que ler no outono, ou do que ler na primavera, ou do que ler no verão, ou do que ler no inverno, este livro é perfeito. Portanto, estes foram os livros que eu li para a maratona de verão. Estão aqui muitos e muito bons. Sim, estão muitas bandas desenhadas, mas lá está, eu não posso ganhar prémios, só vocês ganham, nós só distribuímos. No entanto, eu fiz leituras muito boas. Digam-me nos comentários se vocês estiveram a participar na maratona de verão, como é que vos correu, se fizeram boas leituras. Honestamente, eu sei que todos gostamos de preencher o cartão de bingo e ter o cartão todo bonitinho, cheio de livros, mas eu prefiro que vocês me digam que fizeram boas leituras do que preencheram o cartão só com livros que não vos disseram nada, 3 estrelas. Portanto, digam-me como é que correu, se foram boas leituras, se já leram algum destes livros, se querem que eu fale mais de algum destes livros, deixem-me tudo nos comentários. Por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!